Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é o professor Adriano Viaro. Ele é mestre em História pela Universidade de Passo Fundo, é especialista em Sociologia pela Estácio, pesquisador da escravidão brasileira, em especial dos quilombos palmarinos. É professor de História, Sociologia e de Ética. Professor Viaro, uma satisfação tê-lo conosco aqui no nosso programa. Vamos conversar um pouquinho sobre um tema da sua especialidade e que é tão importante para o Brasil, especialmente para esse momento da conjuntura brasileira, da história brasileira, que é o tema da escravidão e o tema, portanto, da herança que o racismo deixou para a história do Brasil e para a estrutura social brasileira. Inicialmente, eu queria lhe perguntar sobre isso. O Brasil da escravidão e o Brasil depois da libertação dos escravos, o que mudou, Viário, e o que não mudou ao longo desses anos todos? Bom, primeiramente, uma satisfação estar aqui, Rolim, conversando com um amigo e num dia ou numa semana melhor em que nós temos aí uma série de manifestações, de entendimentos e de uma necessidade de reflexão, na verdade, sobre tudo isso, né? Agora, falar do Brasil da escravidão e do Brasil posterior à escravidão, isso passa necessariamente por uma necessidade de entendimento do que foi o processo abolicionista. E isso, infelizmente, ainda não está bem claro, nem mesmo nos bancos escolares, e inclusive em alguns ambientes acadêmicos. Nós temos uma dificuldade para entender, já a partir da frase que meu orientador, lá no tempo do mestrado, o Dr. Mário Maestre, dizia: o Brasil é a nação mais bem acabada em sua estrutura escravagista. Então, partindo desse ponto, nós temos que entender que essa estrutura escravagista ela ficou com marcas na sociedade, não somente no discurso, na manifestação, no cultural, no simbólico, mas também na estética da sociedade, também na sua arquitetura, também nas suas estradas, calçadas, asfaltadas. Então, de grosso modo, nós temos aí 388 anos de um processo escravagista dentro do Brasil. E esse processo ele deixou marcas, sobretudo porque não foi solucionado como deveria ter sido solucionado lá atrás, quando da sua libertação. E uma das coisas importantes para a gente entender isso é que o processo abolicionista, embora nós não possamos nunca deixar de comentar que existiu uma força muito grande de movimentos pró-abolição e de pessoas negras ilustres envolvidas, mas esse conjunto de leis que traz a abolição, que começa em 1831 e vai até 1888, foram leis votadas pelos deputados da Assembleia Legislativa ou Assembleia Geral do Rio de Janeiro, na época, que eram praticamente todos homens brancos e proprietários de escravos ou filhos de proprietários de escravos. Então essas leis elas foram amarradas, na verdade, visando primeiramente a manutenção do sistema econômico, a preservação das posses e das propriedades, fazendo uma abolição absolutamente inócua, que larga, então, esse negro na sociedade sem direito a absolutamente nada. Quando nós nos deparamos com a Lei Áurea, por exemplo, o que nós vamos verificar? Uma lei que pretende acabar com um processo que durou quase 4 séculos, mas que tinha apenas e tão somente 2 frases, que não reservou a essa população negra de maneira alguma nenhum tipo de possibilidade de inserção, tanto é que logo na virada do 19 para o 20, esse negro sai da condição de escravizado para a condição de criminalizado, e sobretudo em relação aos estereótipos, nós vamos ter no início do século 20 algum tipo de definição por parte das forças policiais de que o negro tem cara de bandido, o negro tem estereótipo de bandido, e isso tudo amarrado com as teorias do chamado racismo científico, que já demonstravam, então, tentavam demonstrar que o negro teria uma propensão maior à criminalidade. Então esse negro ele passa de um processo escravagista, cai numa sociedade que não lhe dá direitos, e ele tem que começar a caminhar desta forma. Quando tu me perguntas a escravidão para os dias atuais eles são, sem sombra de dúvida, consequência de um processo que foi mal feito ou que foi feito através de um objetivo muito claro do que se queria. Grosso modo, nós substituímos a mão de obra negra escravizada pelo branco europeu, até por uma exigência, uma tendência da época que havia uma necessidade de branquear o país. Sim, sim. Agora, é impressionante, professor Viaro, essa naturalização da exclusão do povo negro das nossas instituições, né? Eu me recordo, assim, na minha própria trajetória pessoal, eu fui, durante
muito tempo atrás, lá no passado, desempenhei alguns mandatos parlamentares, fui vereador, deputado estadual e deputado federal. Quando eu fui vereador em Santa Maria, não havia um negro vereador colega meu, nenhum. Todos os vereadores eram brancos, né? Depois, como deputado estadual, não me recordo, mas possivelmente também não. Na Câmara Federal, alguns poucos negros, em 500 e poucos congressistas, um que outro negro. Essa realidade parece se manter até hoje mais ou menos inalterada, ou seja, a representatividade de negros nas nossas instituições, especialmente quando nós pensamos em posições de comando, parece ser uma raridade, segue sendo uma raridade. Como explicar isso a partir da escravidão? Acho que esse tema da escravidão tem a ver certamente com essa herança. A partir dos anos 1830, começa uma série de leis no Brasil. Então a gente vai lembrar que em 1831 nós temos a primeira lei de proibição do tráfico negreiro. Essa lei, curiosamente, ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque ela simplesmente estava obedecendo a uma pressão britânica, europeia, mas sobretudo britânica, e essa lei não foi cumprida. Pelo menos não foi cumprida como deveria. O tráfico ele deixou de ser legal e passou a ser um contrabando com uma prática muito recorrente. Então, depois disso, quando o Brasil começa a acenar então, com o que nós chamamos de período abolicionista, a partir dessa lei de 1831, surgiram outras leis que serviram de amarras para garantir para os proprietários de negros escravizados a manutenção das suas posses. E aí começa então uma certa explicação a respeito disso que tu colocas, porque é também nos anos 1830 que surge um decreto imperial que proíbe que negros frequentem e que circulem nas redondezas de instituições de ensino, sendo escravizados ou libertos. Então nós temos aí, na verdade, uma cota para branco em 100%. Essa lei ela vai ser implementada no Rio Grande do Sul, por exemplo, na província de São Pedro, em 1854. Então aqui no estado também nós vamos ter. Então nós criamos já lá atrás uma geração que não pode acessar as instituições de ensino por decretos imperiais e por leis. E lembrando que o tráfico negreiro só vai encerrar de fato com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, só que junto com essa Lei Eusébio Queiroz de 1850 surge a Lei de Terras, que é a lei que proíbe que terras sejam dadas para esses negros que estão sendo libertados. Então vem uma lei para acabar com o tráfico, mas vem uma lei diretamente ligada a ela para impedir qualquer tipo de ascensão social e, sobretudo, de acesso. Então nós estamos falando de um período que começa a planejar a abolição, começa a acabar com o tráfico, mas que vem com outras leis em paralelo, tirando a possibilidade desse negro ter uma propriedade, ter uma terra e estudar. Então, o que nós temos no período abolicionista brasileiro é que nós definimos que iríamos acabar com a escravidão, mas que iríamos, e aí em resposta à tua pergunta, iríamos definir qual é o espaço do negro, qual é o local do negro. E o processo escravagista, como ele tem também um caráter muito de quebrar ou romper com o processo de humanização, esse negro, na grande maioria das vezes, ele começa a acreditar que aquilo não é lugar para ele, que aquela universidade não é para ele, que isso é coisa de branco, que isso é vida de branco, e isso acaba com todo o cenário que nós temos. Claro, claro. Agora, esse processo todo de exclusão, esse processo da própria escravidão no Brasil, ele foi também acompanhado durante toda a história por movimentos de resistência, né? Resistência dos próprios negros que se rebelaram muitas vezes com relação a esse regime. A tua dissertação de mestrado, inclusive, foi especificamente dedicada à experiência do Quilombo de Palmares. Poderíamos falar um pouquinho sobre essa experiência? O que foi o Quilombo de Palmares? Qual a sua dimensão? Qual o seu significado simbólico? Qual a importância do ponto de vista histórico para o Brasil da experiência quilombola? Evidentemente que nós temos diversos quilombos e diversos focos de resistência, porque, grosso modo, os negros sempre se rebelaram e sempre tentaram, de alguma forma, quebrar o jugo da escravidão. Então isso aconteceu em todo o nosso período escravagista. Mas nós não temos nenhuma experiência no Brasil tão grande, tão pujante, tão significativa quanto o Quilombo de Palmares. Ele começa... nós não temos uma data de fundação, evidentemente, do Quilombo de Palmares, mas ele começa em torno de 1630, casualmente com a invasão dos holandeses no Nordeste brasileiro. Essa invasão holandesa vai fazer com que os portugueses foquem no combate a esses holandeses e com isso tirem a sua prioridade dos mecanismos de controle das senzalas
e com isso facilita um pouco fugas em grande massa. Esses negros, então, vão fugir para a Serra da Barriga, na capitania de Pernambuco, hoje estado de Alagoas, e lá vão organizar, então, uma resistência que ela começa a se construir nesse período da invasão holandesa, e ela vira, na verdade, uma região quilombola. Por isso que a gente costuma dizer que não é quilombo dos Palmares, mas sim quilombos dos Palmares, que chegou a mais ou menos 15, até onde nós temos notícia, porque infelizmente nos anos 1990 as escavações da arqueologia pararam por falta de verba pública para continuar, o que é lamentável, porque isso é a história do nosso país. Então, isso constitui uma região com 15 quilombos confederados que resistem, então, aí por mais de 60 anos ao maior império do mundo na época, que é o Império Português, passando por uma diversidade de características de quilombos dentro desses 15, com quilombos agrícolas, com quilombos militares, com quilombos políticos, como era a capital política de Palmares, o Quilombo do Macaco, e passando por dois momentos de comando e liderança, o Palmares de Gangazumba e nos últimos 15 anos o Palmares de Zumbi, quando ele se torna efetivamente uma resistência militar e não mais uma possibilidade de viver no meio da mata de uma forma em comunhão, naquilo que a gente chama de comunalismo. Os últimos 15 anos, quando o Zumbi, então, ele pega o comando, é apenas uma luta para enfrentar esse Império Português. Então, o significado de Palmares para a história do Brasil é, sobretudo, o significado de resistência, uma resistência pujante, uma resistência contra um grande império, e talvez a grande mensagem de Palmares seja que durante 65 anos pessoas nasceram, cresceram e morreram sem serem escravizadas dentro do Brasil colônia. Isso não é muito pouco, embora elas tenham lutado constantemente, elas não foram escravizadas naquele período inteiro. Claro, claro. Agora, chama muita atenção, né, professor Viaro, o fato de que o Brasil, ainda hoje, nós temos tantos monumentos, por exemplo, aos bandeirantes, né? Nós temos ruas, avenidas, temos, enfim, prédios públicos que, de uma forma ou de outra, homenageiam os agentes da repressão contra os quilombolas, por exemplo, e não temos como regra, pelo menos no Brasil, uma sucessão de homenagens feitas a esses resistentes, inclusive a Zumbi dos Palmares. Sabe-se muito pouco sobre o Zumbi dos Palmares, mas se fala pouco ainda sobre ele também. O que na condição de historiador, como um estudioso desse assunto, tu podes nos falar sobre a figura do Zumbi? Quem foi Zumbi dos Palmares? Que tipo de pessoa, que tipo de liderança foi Zumbi? Primeiramente, é muito difícil falar de século XVII e tentar construir uma biografia de um líder do século XVII. Essa é a primeira dificuldade. Então, existem algumas tentativas de construção de biografia de Zumbi, mas elas são absolutamente poéticas. E até acho justo que elas existam, elas acabam então decorando as peças teatrais, a musicalidade brasileira, as rodas de capoeira, mas elas não se atentam a fatos por dois motivos muito relevantes nisso. O primeiro, a dificuldade da época, o que nós temos de fontes coevas é muito pouco, e fontes primárias também em relação a Zumbi dos Palmares. Né? E a segunda questão que dificulta muito em relação a isso também é porque o povo negro, sobretudo o povo negro africano e quilombola, ele não deixou nada registrado por escrito. Todos os registros que nós temos de Palmares, eles são feitos pela pena ou do holandês no primeiro momento, com as suas entradas militares, depois pelos portugueses e pelos próprios homens da capitania de Pernambuco. Então isso nos traz uma dificuldade muito grande, mas ainda assim as fontes primárias, elas registram a figura de Zumbi, elas registram um acordo feito entre a capitania e as forças de Gangazumba, eles registram a discordância de Zumbi dos Palmares com esse acordo e o fato de ele ter assumido as tropas então de Palmares, registra enfrentamentos e registra o seu assassinato no dia 20 de novembro de 1695. Então, costurando por isso e analisando outras obras de grandes intérpretes dos Palmares, como Edson Carneiro, como o poeta surrealista Benjamin Perret, que morou aqui no século XX, foi caçado pela ditadura Vargas, ou pela obra do comunista Ivan Alves Filho, ou pela grande obra de Décio Freitas, embora muito criticada, mas com elementos preciosos, a gente consegue então articular essas peças e chegar à conclusão de que Zumbi então é de fato um líder de cunho militar,
muito diferente do seu antecessor Ganga Zumba, que era mais um estadista, e aqui eu estou usando um termo anacrônico e um termo europeu e não africano, mas para fazer uma analogia, e, sobretudo, alguém que resistiu até os últimos momentos de Palmares e foi assassinado no final, numa carta que nós temos escritas por portugueses, que eu tenho inclusive ela, onde deixa bem claro que ele luta ainda 5, 6 homens contra ele antes dele ser assassinado. Então, com isso a gente pode dizer, biografia de zumbi não é possível de fazer. Agora, afirmar que existiu, sim. Que foi uma personagem histórica importante, sim. E que ele conduziu o Palmares até o final com uma bravura gigantesca também, sem sombra de dúvidas. Claro, claro. E é um dos grandes heróis nacionais, seguramente. Tantos outros, talvez que nós nem saibamos o nome, né? Porque a história sempre é a história dos vencedores, a história contada pelos vencedores. Por isso a importância dessa historiografia crítica que nós estamos agora aqui debatendo. Deixa eu fazer uma pequena pausa no nosso programa, Viário. Eu quero te mostrar uma frase, a gente mostra para os nossos convidados sempre uma frase de atitude, para pedir que eles comentem alguma coisa que lhes sugere a partir dessa frase. A frase que eu escolhi é do Jean-Paul Sartre, e a frase está aqui: ainda que fôssemos surdos e mudos como uma pedra, a nossa própria passividade seria uma forma de ação. Tu concordas com Sartre nessa frase, Viara? Eu concordo com o Sartre, porém eu acho que isso serve para todos os campos de raciocínio, de composição ideológica, política, serve inclusive para aspectos positivos como aspectos negativos, né? Nós temos então a falta de atitude muitas vezes, e não só a falta de atitude, como a gente pode também trabalhar essa na questão da falta da comunicação verbal, na falta da escuta, mas aquilo que nós fazemos de fato e a forma com que nós construímos a nossa trajetória ao longo da história, ela muda também e mostra também. Agora, a passividade talvez seja a parte mais interessante da reflexão, porque isso, de certa forma, preenche os nossos espaços sociais e cria até um certo tensionamento na própria falta de atitude. E é isso que nós estamos tendo agora, um perigo de um tensionamento, passando por algumas crises políticas e econômicas, mas sobretudo sociais, e que essa passividade, em algum momento, ela pode ou permanecer sendo assim, e com isso causando grandes problemas, como ela pode estourar em algum momento, e talvez a gente deixe de ser surdo, a gente deixe de ser mudo de uma forma bem grave. Muito bem, muito bem. Deixa eu trazer um pouco agora essa nossa conversa, Viaro, para a história do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, claro, tem uma história muito particular, né? Há especificidades aqui, inclusive com relação à própria população negra. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre o tema dos negros, da escravidão e na história do Rio Grande do Sul. Se for possível, trazer um pouco a discussão sobre a Revolução Farroupilha também, porque eu acho que há episódios que são bastante simbólicos, né? Dessa relação com os negros naquela época. O que tu gostaria de destacar a respeito desse tema? Sempre que a gente fala em negros escravizados na província de São Pedro, a gente tem que entender que nós temos aqui um modo de escravidão, se eu posso falar, um modo de produção escravagista, diferente do que nós tivemos no Nordeste e diferente do que nós tivemos no Sudeste. Então, no Nordeste, com uma produção muito intensa da cana-de-açúcar, o Sudeste, num segundo momento, com a sua produção de café, e aqui nós tínhamos dois tipos, claro que muito mais, mas grosso modo, dois tipos de escravizados. Nós tínhamos aquilo que era chamado de cativo campeiro, que era então esse negro que trabalhava na campanha, era esse negro que trabalhava nas fazendas, que vivia em cima do lombo do cavalo, tocando então o gado. E esse negro, muitas vezes, ele é confundido como se fosse um panorama geral da escravidão no Rio Grande do Sul e também no Brasil, porque esse modo de escravidão, ele era, vamos dizer, um pouco menos cruel do que os outros. Eu não gosto quando alguns historiadores dizem que o cativo campeiro representava um modo de escravidão brando. Não, não existe escravidão branda, mas era um pouco menos cruel. Porém, no sul do Rio Grande do Sul, nós tivemos a escravidão mais cruel de todo o país, que eram as charqueadas de Pelotas. Ali realmente com uma vida útil muito pequena, e com rigores de crueldade jamais vistos no resto da historiografia. Agora, quando a gente vai para a Guerra dos Farrapos, aí nós temos um problema muito sério, porque nós temos então um episódio muito conhecido, que casualmente também ilustra o nosso novembro, porque ocorreu em 14 de novembro de 1844, que é a chamada Traição de Porongos,
Então, essa história que ainda é muito nublada, essa história que ainda é pouco discutida, ela nada mais é, e aí nós teríamos que ter muito mais tempo para detalhar ela, evidentemente, mas ela nada mais é do que um acordo das tropas farroupilhas com as tropas de Caxias, então o apaziguador do Império, né, Caxias, e a gente tem que botar todas as aspas nesse termo, então um acordo com Caxias para que esses negros fossem exterminados antes de que a paz dos farrapos com o Império se desse de uma forma efetiva. E era um objetivo muito grande, porque na verdade não sabia-se o que fazer com esses negros escravizados depois da guerra. Primeiro que a liberdade lhes foi prometida, mas teria dois problemas, grosso modo, com a liberdade deles. Primeiro, que dariam liberdade para negros que já sabiam pegar em armas. E segundo, que dar a liberdade para os negros significaria, de alguma forma, indenizar os seus donos. Então, numa carta que nós temos, inclusive o print dela, na coleção Varela, nos anais da história do Rio Grande do Sul, numa carta é feito o acordo entre Davi Canabarro e Chico Pedro, o homem forte de Caxias, aqui na província, onde os negros seriam, então, desarmados na noite de 14 de novembro de 1844, para que eles fossem exterminados. E a carta traz uma frase enigmática, uma frase que é muito difícil de definir sem usar alguns termos realmente fortes. Na carta diz, então, poupe gente brasileira, brancos e índios, pois nos serão úteis no futuro. Então ficava bem claro que no Cerro de Porongos existiam 3 acampamentos de forças farroupilhas, um acampamento de brancos, um de índios e um de negros, e brancos e índios deveriam ser poupados, enquanto que os negros exterminados. Isso é uma mancha muito grande na nossa historiografia e que, de certa forma, até por forças tradicionalistas, ela continua insistentemente sendo mal contada. Então, esse talvez seja um dos episódios, se não for o maior, de maior vergonha da história do Rio Grande do Sul. Né? É alguma coisa assim que até hoje, eu te ouvindo agora falar, relatar, já ainda mobiliza assim, um sentimento de nojo, digamos, diante desse tipo de acordo covarde, né? Que acaba com a vida das pessoas que estavam lutando antes ao seu lado. Quer dizer, então é uma traição sem sem precedência, eu diria assim, na história brasileira. Eu não me recordo de outro fenômeno tão grave como esse, de uma traição dessa dimensão. Qual é a situação hoje do ensino da história no Rio Grande do Sul, professor? Por conta da influência, inclusive, do próprio movimento tradicionalista, porque há um movimento tradicionalista no Rio Grande do Sul que, de alguma forma, ele produz uma narrativa histórica, uma narrativa sobre o heroísmo farrapo, etc. Até que ponto isso atrapalha, até que ponto isso se mistura com o ensino da história nas escolas públicas do Rio Grande do Sul, por exemplo? Eu sempre critico, mas sempre sou voz vencida, na verdade. Eu critico a estrutura do nosso ensino de história, porque a história do Rio Grande do Sul ela é ensinada nas séries iniciais do ensino fundamental. Eu acho isso um erro muito grande. Por quê? Porque as professoras das séries iniciais do ensino fundamental não são historiadoras, são pedagogas. O professor especialista assume as crianças no 6º ano do ensino fundamental. E quando assume, elas já tiveram a história do Rio Grande do Sul, no 4º e no 5º ano. Então, grosso modo, essa história ela é passada por pessoas que não se formaram em história, e isso não é uma crítica às pedagogas, um trabalho incrível e fundamental, mas não são especialistas em história e estão efetivamente reproduzindo materiais didáticos, muitas vezes de caráter duvidoso e com influência do movimento tradicionalista gaúcho. Então isso para mim é realmente muito grave. Nós tivemos um caso em Passo Fundo há bem pouco tempo em que o movimento tradicionalista tentou, via Câmara de Vereadores, retirar um período de ensino religioso das escolas, o que já é uma polêmica, e colocar no lugar um período de tradicionalismo gaúcho na grade curricular. Uma das pessoas que se levantou contra isso foi o historiador Tal Golin, que é um dos grandes historiadores e críticos do movimento tradicionalista, e conseguiram evitar isso. Então, nós temos uma dificuldade, que o professor, na verdade, a partir do 6º ano, ele não tem que ensinar essa história. Ele tem que desconstruir uma história que já foi feita nos anos 4º e 5º das séries iniciais. Isso é um problema. E quando o aluno vai rever isso no ensino médio, ele já está com uma cabeça completamente formada em cima dessa história. Claro. Para concluir o nosso programa, nosso tempo está chegando ao final, mas eu queria lhe ouvir ainda sobre um tema que é muito polêmico. O movimento negro vem levantando essas questões já há algum tempo aqui no Rio Grande do Sul, que tem a ver com o hino rio-grandense, especialmente com a letra deste hino.
Nós estamos, na verdade, cantando um hino que tem uma passagem racista, professor Viário? Bom, é muito importante falar sobre o hino e a gente ter uma consciência. Quando a gente ataca essa construção do hino, que ela é uma construção, sim, racista, e poderíamos falar mais do hino, né? O hino, na verdade, ele foi plagiado de uma valsa de Strauss. Quem nos traz isso brilhantemente é Juremir Machado. Né? Mas esse hino, então, que ele tem uma conotação racista, quando nós atacamos, o movimento se defende dizendo que aquela estrofe que diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo é referente a uma outra estrofe que não está mais no hino e que foi retirada, que trazia, então, povos europeus, gregos, da antiguidade, e que o comparativo era com aqueles povos que não foram escravizados. Eu acho isso uma explicação frágil, porque, então, que tirasse essa estrofe também, e segundo, que esse hino está remetido diretamente ao século XIX no Rio Grande do Sul. Quem eram os escravizados no século XIX? Não eram povos gregos, não eram povos da Europa da antiguidade, eram os negros. Então eu não tenho a menor dúvida que esse hino ele não pode continuar sendo fomentado, cantado e compartilhado a bel prazer. Eu concordo que ele é um hino que nos traz grandes lapsos e tropeços racistas que só prestam de serviço. Muito bem. Temos aí uma boa sugestão de uma polêmica, quem sabe, para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul retomar a discussão sobre o nosso hino. Professor Viário, uma satisfação tê-lo conosco aqui no programa. Podíamos conversar durante muito tempo, foi muito bom mesmo lhe ouvir. Agradeço muito a sua atenção. Ficamos por aqui, esse foi mais um Atitude TCA Entrevista. Até a próxima semana, não percam.